No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta da Márcia, que esteve de viagem e, na cidade onde ela se encontrava de férias, viu que os ministros extraordinários da comunhão eucarística davam a comunhão sobre as duas espécies. E o próprio ministro, então, pegava a hóstia, intingia no cálice e dava a comunhão na boca das pessoas que iriam comungar, dos comungandos. Ela pergunta se isto é normal e se isto é lícito conforme o ensinamento da Igreja. Veja, Márcia, conforme a instrução geral do Missal Romano, que foi publicada no ano 2000 pelo bem-aventurado Papa João Paulo II, existem alguns casos em que se pode dar a comunhão sob as duas espécies. É interessante nós notarmos o seguinte: a forma normal, tradicional de darmos a comunhão é somente sob a espécie de pão. Por que a gente usa a palavra espécie? Né? Espécie porque é simplesmente uma aparência. A aparência é de pão, mas nós sabemos que não é pão, que é nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Em cada hóstia está contido Jesus por inteiro. Ali não é o corpo dele desidratado, não é? Ou seja, é o corpo de Cristo por inteiro, o sangue de Cristo, a alma de Cristo e a divindade de Cristo. Não é um pedaço de nosso Senhor, mas é o Cristo total. Só que é evidente, nosso Senhor escolheu essas duas espécies, ou seja, estas duas aparências para transmitir o seu santo sacrifício. Ou seja, um corpo separado de um sangue. É um claro sinal de sacrifício, é um claro sinal de que ali existe uma entrega por amor. Jesus morre na cruz e o Pai aceita este seu sacrifício, ressuscitando-o ao terceiro dia. É esse mistério pascal que nós comungamos cada vez que recebemos a comunhão. Nós nos unimos à morte de Cristo, que é o sacrifício, e nos unimos também à aceitação desse sacrifício por parte do Pai, que é a ressurreição. Muito bem. Tendo dito isto, que é a nossa fé na Eucaristia, o que dizer a respeito da prática da comunhão sob duas espécies? Se você for ver na Instrução Geral do Missal Romano, no número 283 e seguintes, você vai encontrar ali uma explicação sobre esta prática. É possível, sim, dar a comunhão sob as duas espécies. Porém, é importante recordar que isto não é possível em todas as missas. Vá à Instrução Geral do Missal Romano e lá você irá encontrar aquelas situações muito específicas em que se pode distribuir a comunhão sob duas espécies. Por exemplo, num caso de concelebração, pode-se sempre dar a comunhão sob as duas espécies. No caso de ser a celebração de uma comunidade religiosa, como por exemplo de um seminário ou um instituto de vida consagrada, pode-se dar a comunhão sob duas espécies. E ali, então, existem as várias ocasiões em que se pode dar a comunhão sob as duas espécies, sempre evitando o risco de profanar as espécies eucarísticas. A pergunta específica da Márcia: o ministro extraordinário da comunhão pode dar a comunhão sob as duas espécies? Resposta: sim, ele pode dar a comunhão sob as duas espécies. Só que com o devido cuidado. Porque o missal, nesse sentido, é muito cuidadoso e nos alerta para o fato de que deve-se cuidar para que não haja profanação ou falta de respeito. Uma das práticas que o próprio missal do ano 2000 recorda às pessoas é o retorno da patena de comunhão. Ou seja, que se volte a utilizar a patena de comunhão para que não haja perigo de fragmentos da hóstia ou de alguma gota do preciosíssimo sangue cair no chão e se perder. Por isso, vejam, as pessoas que insistem na prática da comunhão sob as duas espécies nem sempre insistem igualmente na reverência e no cuidado com o qual o próprio missal trata esta prática. Então é importante nós irmos com prudência, não tanto ao mar, não tanto à terra. É possível dar a comunhão sob as duas espécies? Sim, naquelas ocasiões previstas no missal. O missal do ano 2000, a nova instrução geral que foi revista
e aprovada pelo bem-aventurado João Paulo II, aumentou os casos em que se pode dar a comunhão sobre as duas espécies, mas só naqueles casos. Pode-se dar a comunhão sobre as duas espécies com o auxílio dos ministros extraordinários da comunhão? Sim, isto é possível, porém esses ministros devem ser devidamente treinados e deve haver toda uma reverência e um cuidado para que as sagradas espécies não sejam profanadas. E, portanto, o uso previsto também pela Instrução Geral do Missal Romano do ano 2000 da patena de comunhão, nesse caso, é essencial. Ou seja, a patena de comunhão deve ser reintroduzida nas nossas missas. Seja como for, aqui cabe toda a prudência do mundo. É importante recordarmos, porém, uma coisa. É terminantemente proibida a autocomunhão. Ou seja, só existe uma forma de se dar a comunhão sobre as duas espécies, no caso de ser uma intinção. Ou seja, a pessoa que dá a comunhão intinge, mergulha a hóstia no preciosíssimo sangue e então dá a comunhão para a pessoa que irá comungar. Não é possível que o próprio comunicante, ou seja, a própria pessoa que vai comungar, faça isso com suas próprias mãos. Isso seria interpretado como autocomunhão e claramente o missal não prevê esta possibilidade. Existem outras formas de se receber a comunhão sobre as duas espécies, a forma de beber diretamente do próprio cálice ou a forma de cânulas, em que existem pequenas cânulas de prata que podem ser utilizadas para se sorver o preciosíssimo sangue e depois, a cada comungante, esta cânula então é imersa num vaso com água e fica ali para a purificação. É evidente que isso não é muito prático e vou ser sincero com vocês, já tenho 19 anos de padre e nunca vi isto sendo colocado em prática, porque quem é que vai ter uma cânula preciosa para cada comungante, não é verdade? Mas está lá, a faculdade foi concedida quando o missal foi promulgado em 1970, não quiseram tirá-la 30 anos depois, porque quem sabe existe alguma comunidade por aí que pratica isto. Mas as duas formas mais tranquilas seriam essas. A forma de intinção, onde o próprio ministro intinge a hóstia no preciosíssimo sangue, ou a forma de sorver do próprio cálice a comunhão na forma, na espécie de vinho. Isto é permitido somente naquelas circunstâncias que estão previstas no missal.